Você já imaginou acordar e descobrir que o seu país, um aliado histórico, foi oficialmente classificado como uma ameaça incomum e extraordinária pela maior potência econômica e militar do mundo? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Em uma decisão sem precedentes, o governo de Donald Trump colocou o Brasil na mira, desencadeando uma crise que abala as estruturas da nossa economia e da nossa política. Não estamos falando de uma negociação comercial difícil ou de uma pequena rusga diplomática. Estamos falando de uma declaração de guerra econômica e institucional que pode redefinir o futuro das nossas relações internacionais e impactar diretamente o seu bolso e a estabilidade do país. O que levou os Estados Unidos a darem um passo tão drástico e o que isso realmente significa para cada um de nós? A resposta é mais complexa e preocupante do que parece à primeira vista, envolvendo uma teia de interesses que vai muito além das manchetes. Essa ofensiva americana não veio em uma única frente, mas sim em um ataque duplo, meticulosamente coordenado para exercer pressão máxima. De um lado, um tarifaço devastador de 50% sobre centenas de produtos brasileiros, uma verdadeira bomba atômica comercial projetada para asfixiar nossas exportações. Do outro lado, uma ação ainda mais simbólica e inédita, a sanção pessoal, através da rigorosa Lei Magnitsky, contra uma das figuras mais poderosas da República, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Pense nisso por um instante. Uma autoridade do mais alto escalão do judiciário brasileiro sendo colocada na mesma lista de violadores de direitos humanos que ditadores e terroristas internacionais. Fica claro que não são movimentos isolados. Esta é uma estratégia calculada, um verdadeiro cheque-mate diplomático em andamento. E entender como essas duas peças se conectam é a chave para decifrar a crise mais grave que o Brasil enfrenta no cenário global em décadas. Se você está buscando entender a fundo a crise mais séria entre Brasil e Estados Unidos das últimas décadas, veio ao lugar certo. Neste vídeo, faremos o que a mídia tradicional ainda não fez com profundidade. Vamos conectar os pontos e desvendar a estratégia completa por trás da ofensiva de Donald Trump. A minha promessa é clara. Ao final, você não terá mais dúvidas de que o tarifaço de 50% e a sanção contra o ministro Alexandre de Moraes não são eventos isolados, mas sim as duas faces da mesma moeda, uma pressão calculada com alvos bem definidos. Você sairá daqui com total clareza sobre a gravidade do momento, os riscos concretos para as exportações brasileiras e o que significa, na prática, ter um juiz da nossa Suprema Corte na lista de sancionados pelo governo americano. Chega de ruído e incerteza. Vamos direto aos fatos para que você compreenda o que realmente está em jogo para o futuro do Brasil. Para ilustrar o impacto real dessa decisão, quero que você imagine a história do Roberto, um amigo cafeicultor da terceira geração de uma família do sul de Minas Gerais. Para ele, os Estados Unidos não são apenas um país no mapa, são o principal cliente, o destino de mais de 70% da sua produção de café especial. Quando as primeiras notícias sobre o tarifaço surgiram, ele confessou que não deu muita atenção. Achou que era apenas mais um ruído de negociação, uma bravata política que seria resolvida com um aperto de mãos em alguma sala de reunião em Brasília ou Washington. Afinal, sua família vende café para compradores americanos há mais de 50 anos. A relação comercial era sólida, construída na base da confiança e da qualidade do produto. Ele simplesmente não conseguia conceber um cenário em que essa parceria de décadas pudesse ser rompida de forma tão abrupta e violenta. A tranquilidade do Roberto, no entanto, durou pouco. A ficha começou a cair quando ele sentou com sua planilha de custos. A imposição de uma tarifa de 50% não é algo que se negocia ou se absorve. É um muro. De repente, o café dele, que era competitivo e valorizado, se tornaria inviável no mercado americano. O comprador dele em Seattle não pagaria o dobro pelo mesmo produto. Ele simplesmente buscaria outro fornecedor na Colômbia ou na América Central. A conta era cruel e simples. A tarifa significaria o fim das exportações para seu maior mercado, o que, por consequência, levaria à falência da fazenda que seu avô ergueu com as próprias mãos. O desespero tomou conta quando ele percebeu que o sustento da sua família e dos seus funcionários estava pendurado por um fio, por causa de uma canetada a milhares de quilômetros de distância. Foi aí que, em meio ao pânico,
Ele me fez a pergunta que está na cabeça de milhões de brasileiros. O que o meu café tem a ver com o ministro Alexandre de Moraes? Essa é a pergunta de $1 milhão. A angústia do Roberto é a mesma do produtor de carne, do fabricante de calçados, do metalúrgico e de tantos outros empresários brasileiros que veem seus negócios ameaçados da noite para o dia. Eles estão presos no meio de um furacão geopolítico que não entendem completamente. E é por isso que estamos aqui. Para entender a história do Roberto, precisamos ir além da economia. Precisamos mergulhar na política e desvendar como a Casa Branca está usando a situação jurídica e institucional do Brasil como um pretexto para justificar a sua mais agressiva ação econômica contra o nosso país em toda a história. Vamos começar dissecando a primeira arma usada nesta ofensiva, o tarifaço. Oficialmente, trata-se de uma ordem executiva que impõe uma sobretaxa de 50% sobre uma longa lista de produtos brasileiros. Para traduzir isso para o mundo real, usemos uma analogia direta. Imagine que o seu melhor cliente, aquele que compra a maior parte do que você produz, de repente anuncia que só vai pagar metade do valor combinado. O que você faz? É exatamente essa a situação. Uma tarifa de 50% não é uma margem de negociação, é uma barreira de exclusão. O objetivo não é tornar o produto brasileiro mais caro, mas sim inviável, forçando sua retirada do mercado americano. E aqui há um detalhe crucial. A data de início foi adiada para 6 de agosto de 2025. Isso não é um ato de benevolência, mas sim uma tática de pressão, como um relógio em contagem regressiva, deixando a ameaça pairando no ar como uma espada sobre a nossa economia. Agora, a parte mais reveladora da estratégia está no que a tarifa não atinge. O governo americano isentou 694 produtos brasileiros, e quando olhamos essa lista, o plano fica cristalino. Itens como suco de laranja, petróleo bruto, celulose e as aeronaves da Embraer ficaram de fora. Por quê? Simples. São insumos ou produtos essenciais para a indústria ou para o consumidor americano. A estratégia, portanto, é cirúrgica. Não se trata de uma guerra comercial total, mas de um ataque seletivo. O objetivo é causar o máximo de dano a setores politicamente sensíveis no Brasil, como o agronegócio de carnes e café, que são grandes geradores de emprego e têm forte representação política, ao mesmo tempo em que se minimiza o impacto para a economia americana. É uma forma de criar uma crise interna, gerando pressão de setores específicos sobre o governo brasileiro, sem prejudicar a si mesmo. Agora vamos à segunda arma, que é ainda mais poderosa simbolicamente: a sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, através da Lei Global Magnitsky. É fundamental entender que esta não é uma lei comercial, é uma das mais severas ferramentas de política externa dos RSKNUA, criada originalmente para punir autoridades da Rússia envolvidas na morte do advogado Sergei Magnitsky, que denunciou um esquema de corrupção. Desde então, ela tem sido usada contra indivíduos acusados de violações graves de direitos humanos e corrupção em larga escala em países como Venezuela, Nicarágua e Arábia Saudita. As consequências para o sancionado são devastadoras. Todos os seus ativos em jurisdição americana são congelados e qualquer cidadão ou empresa americana fica proibido de realizar transações com ele. Na prática, a pessoa se torna um pária no sistema financeiro global. A aplicação da Lei Magnitsky contra um ministro do STF de uma democracia consolidada como o Brasil é um ato sem precedentes e de uma gravidade extrema. É um Rubicão diplomático que foi cruzado. Com essa ação, o Departamento do Tesouro americano não está apenas discordando de decisões judiciais. Ele está oficialmente acusando uma das mais altas autoridades do judiciário brasileiro de atos equivalentes aos de oficiais de regimes autoritários. A justificativa oficial, conforme os comunicados, baseia-se em alegações de perseguição política a opositores e censura a empresas americanas. Essa medida eleva a crise de uma disputa comercial para uma acusação direta contra o pilar de uma das instituições fundamentais da nossa República, usando a política interna brasileira como palco para uma ação de política externa americana. É aqui que conectamos os pontos e a estratégia de Trump se revela por completo. O tarifaço econômico e a sanção pessoal não são duas crises separadas. São uma única operação com duas frentes. A sanção ao ministro Alexandre de Moraes serve como a justificativa moral e política para a bomba econômica. A Casa Branca constrói a seguinte narrativa para o mundo: o Brasil vive uma anomalia institucional,
onde a Suprema Corte persegue opositores e censura a livre expressão. Como essa situação representa uma ameaça incomum aos nossos interesses e valores, estamos usando nosso poderio econômico para forçar uma mudança. O comércio nesse jogo torna-se a arma. O suposto problema jurídico torna-se o pretexto. A economia é usada como um porrete para interferir diretamente em questões que, em circunstâncias normais, seriam de soberania exclusiva do Brasil. Isso nos leva a uma questão muito mais profunda que transcende a defesa de um ministro ou de um governo específico. O que está em jogo é a soberania nacional. A grande pergunta que fica no ar para cada brasileiro, independentemente de sua posição política, é: podemos aceitar que uma nação estrangeira, por mais poderosa que seja, utilize chantagem econômica para influenciar as decisões da nossa Suprema Corte? Quando uma disputa sobre interpretação jurídica ou decisões em inquéritos se torna o motivo declarado para sanções econômicas que podem levar empresas à falência, a linha da diplomacia foi ultrapassada e entramos no perigoso território da intervenção. Não se trata de concordar ou discordar das decisões do ministro, mas de entender que permitir esse precedente abre uma porta perigosíssima para o futuro do país, onde nossa autonomia pode ser negociada a cada crise. Sei que são muitas informações e a situação é extremamente complexa e fluida. É por isso que, se esta análise está te ajudando a entender a real dimensão do que está acontecendo, peço que você considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Esta crise não vai acabar amanhã. Novos fatos e desdobramentos surgirão. E nosso compromisso aqui é continuar traduzindo o economês e o juridiquês para que você se mantenha sempre um passo à frente. Ao se inscrever, você não apenas nos ajuda a continuar produzindo conteúdo independente e aprofundado, mas garante que será notificado sempre que uma nova peça deste quebra-cabeça surgir. E quero muito saber a sua opinião. Na sua visão, qual será a consequência mais grave dessa ofensiva americana para o Brasil? Deixe seu ponto de vista nos comentários, pois o debate inteligente enriquece a todos nós. Neste ponto, é fácil cair na armadilha de pensar que esta é apenas uma briga de gigantes, um embate político distante entre Donald Trump e Alexandre de Moraes, que não tem nada a ver com a sua vida. Este é um dos enganos mais perigosos que podemos cometer. Uma sanção econômica deste calibre não é uma abstração. Ela tem um endereço. Ela aterrissa na mesa do trabalhador na forma da demissão em uma indústria exportadora. Ela se manifesta na gôndola do supermercado com a inflação gerada pela instabilidade do dólar. Ela congela o investimento de uma empresa que planejava expandir, mas agora enfrenta um futuro incerto. A verdade é que a política externa não é um assunto para diplomatas. É um fator que define o custo de vida, a oferta de emprego e a prosperidade de uma nação. O que está sendo decidido em Washington não fica em Washington. Reverbera diretamente no seu poder de compra e na segurança econômica da sua família. E aqui chegamos a um momento de reflexão ainda mais profundo, que exige uma honestidade brutal de todos nós. Pense por um instante enquanto a nossa própria polarização política nos torna vulneráveis. A estratégia americana de atacar uma instituição e, ao mesmo tempo, uma figura que está no centro do debate nacional não é aleatória. Ela explora e se alimenta de nossas fraturas internas. Quando parte da população comemora uma sanção imposta por uma nação estrangeira a uma autoridade nacional, por mais que discorde dela, o país como um todo perde um pedaço de sua soberania. A questão que devemos nos fazer é, na ânsia de torcer contra um adversário político interno, estamos dispostos a entregar o apito do jogo para uma potência estrangeira? O maior risco que corremos não é apenas econômico, mas sim o de permitir que nossas disputas domésticas se tornem o pretexto para que o futuro do Brasil seja decidido fora de nossas fronteiras.